Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos então iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Hoje já o 28º programa já. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, o irmão Paulo traz palavras importantíssimas para nós. O irmão Paulo diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Nós não podemos misturar a palavra de Deus com os nossos pensamentos, porque o próprio Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos. Não. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus está transmitindo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu amigo, minha amiga, eu sempre falo, nós não estamos aqui para criticar a sua fé, não. Agora, se aquilo que você crê é diferente do que a palavra do nosso Deus traz, o conhecimento que Deus traz, aí é você que tem que resolver a sua situação. O bom é que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, quando você já toma conhecimento, é necessário que você assuma responsabilidade para com Deus e frente à palavra do nosso Deus. Atos 17, verso 30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, buscam sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vamos ao resumo do programa número 27, Justificação pela Fé, à Luz das Escrituras. Iniciamos com Gálatas, capítulo 2, dos versos 16 a 21, e destacamos: temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Apresentamos um artigo de Daniel Conejeiro. O que é justificação pela fé? Mostramos o quanto esse tema é mal interpretado pela grande maioria. Destacamos as seguintes palavras: Deus declara como justos homens injustos por causa dos méritos de seu Filho. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Apresentamos Romanos, capítulo 5, verso 12, mostrando que Deus, por meio de Jesus, livra a humanidade da morte trazida por Adão. Esse é o princípio da justificação pela fé. Trouxemos Romanos, capítulo 3, dos versos 23 a 25, mostrando que por meio de Adão, todos pecaram e precisam serem resgatados por Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência. Apresentamos Atos, capítulo 13, dos versos 38 e 39, qual deixa claro: e de tudo o que, pela lei de Moisés, a lei dos sacrifícios, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele, Jesus é justificado todo aquele que crê. Lemos Romanos 3, 23 a 25 na versão da Bíblia Viva. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá, e Ele nos declarará sem culpa se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. Lemos todo o capítulo 3 de Romanos, versão da Bíblia Viva, ficando claro a confusão no texto.
o qual de propósito mistura a lei que justifica os sacrifícios com a lei que mostra o pecado. Então a confusão dessa mistura acontece na cristandade. Trouxemos Gálatas, capítulo 3, dos versos 23 a 26, o qual fala de uma lei que nos conduziria até Jesus e seu sacrifício por nós. Para ficar claro que a lei, os mandamentos, não justificam, apenas mostram o pecado. Apresentamos Hebreus capítulo 10, versículo 1, que apresenta uma lei que era sombra. Olha só, sombra do sacrifício de Jesus pelos pecados. Apresentamos Hebreus capítulo 9, verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ficando claro que o sacrifício de Jesus só faz sentido se houver uma lei que mostre o pecado. Apresentamos Romanos capítulo 3, verso 21 em várias versões, ficando claro quanto são torcidas as Escrituras quando não entendemos o tema justificação pela fé. Apresentamos Hebreus capítulo 2, verso 9, provando que Jesus provou a morte por nós, assim como cada cordeiro morria pelos pecados dos homens. Lemos Romanos capítulo 5, dos versos 8 a 12, o qual deixa claro que todos somos pecadores por meio de Adão. Porém, por meio do sacrifício de Jesus, somos reconciliados com Deus. Deixamos claro, Hebreus capítulo 12, dos versos 14 ao 15, que Jesus aniquilou o diabo que tinha o império da morte, livrando a humanidade que estava condenada à morte eterna. Mostramos que o sacrifício de Jesus torna a morte trazida por Adão em um sono. Apresentamos João capítulo 3, dos versos 16 a 18, onde deixa claro que Jesus veio salvar o mundo e não para condenar, que quem não aceita o sacrifício de Jesus está condenado. Mostramos que mesmo no Éden, em Gênesis 3, 21, Deus mostrou que não desistiria da humanidade. Deus fez isso cobrindo a nudez da humanidade, Adão e Eva, com peles de cordeiro, sendo esse cordeiro, Apocalipse 13, 8, uma figura do sacrifício de Jesus, sendo uma figura, ou seja, Gênesis 3, 21, aquele cordeiro que cobriu Adão e Eva é uma figura do sacrifício de Jesus pela humanidade caída em Adão. Apresentamos Romanos capítulo 5, dos versos 6 a 9 e destacamos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixamos claro os muitos erros cometidos por aqueles que querem entender a justificação pela fé sem dar atenção a todas as Escrituras. Deixemos isso claro quando apresentamos Gálatas 3, verso 1 ao 29, na versão Bíblia Viva. Não entenderemos a justificação pela fé se não entendermos que Deus acrescentou. Em Gálatas capítulo 3, verso 19 e 22, fica claro que Deus acrescentou uma lei por causa da transgressão da sua lei que aponta para o pecado. Deixamos claro, várias traduções afirmam uma lei acrescentada por causa da transgressão da lei de Deus. Isso até que nascesse o Messias prometido por Deus à humanidade no Éden. Gênesis 3:15. A Abraão, Gênesis 26:4. E anunciado por seus profetas, Atos 3:18, o qual traria a remissão, Lucas 24, do 44 a 47, dos pecados por seu sangue, não por sangue de animais, conforme prescrevia a lei. Lemos Hebreus capítulo 10, dos versos 1 ao 12, onde ajuda-nos a entender a justificação pela fé. Ficou claro, os escritores das cartas aos Hebreus, Gálatas e Romanos deixam claro que a justificação pela fé em Cristo não tira o crente de obedecer à lei de Deus. Romanos capítulo 8, dos versos 3 a 4. Muito pelo contrário, o sacrifício de Jesus santifica o crente, colocando no seu coração entendimento às leis de Deus. Hebreus, capítulo 10, dos versos 14 a 16. Apresentamos Romanos 6, do 14 ao 16, o irmão Paulo apresenta os resultados da verdadeira justificação pela fé. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça pecaremos? De modo nenhum.
Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E assim, finalizamos com Hebreus capítulo 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Se você não ouviu esse estudo, é só solicitar o áudio e encaminharemos a você. Nosso tema, santificação em Cristo. Efésios 1, verso 3 e o verso 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviu bem? É isso mesmo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Jesus tem um Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou em Cristo, como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Também Filipenses 1, verso 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meu amigo, minha amiga, só esse texto já deixa claro para nós que de fato nós somos santificados em Cristo. Ninguém consegue ser santo, é impossível, uma pessoa não consegue viver em santidade. Nós somos chamados constantemente a sermos santos. Os textos que nós estamos trazendo deixam claro que nós somos santos em Cristo. Não importa o que você foi, nem o que você é. Deus, Ele quer que nós sejamos santos em Cristo. Nós apresentamos 2 temas importantíssimos para uma fé verdadeira. Livre de interpretação carnais. Você acabou então de ouvir já o resumo do tema do programa passado, justificação pela fé à luz das Escrituras. No programa 26 apresentamos o tema graça, fé e obediência. Se você ouviu, vai ter a sua compreensão ampliada hoje a partir do tema que iremos apresentar. Se você não ouviu, solicite o áudio, tá? Solicite o áudio desses programas. Quero chamar a sua atenção para o programa número 3 desta série. O programa número 3, ele fala de verdades pelas quais nós somos santificados. Peça, você vai ampliar o seu entendimento. Então, de acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Infelizmente, devido à influência do mundo no meio da cristandade, é isso mesmo. O mundo tem influenciado poderosamente a cristandade. Infelizmente, devido a essa influência, é muito visível o quanto as Escrituras tendem a ser interpretadas na ótica do mundo. As pessoas vão buscar harmonizar as Escrituras com seus defeitos, com suas falhas, com o seu mundanismo, a ponto do tema santidade e novo nascimento serem ignorados. A teologia predominante nos nossos dias tende a sustentar que é impossível viver em santidade ou obedecer às leis de Deus. Você percebeu o quanto o tema graça, fé, justificação pela fé foram alterados no sentido de se harmonizar com a vida mundana dos crentes em nossos dias. Nesse sentido, vamos trazer a você um artigo, o qual inicia com a pergunta. Um artigo, o qual inicia com a pergunta: é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? O autor responde. Com que palavras ele responde, cooperador Giliardi? Desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. Nós encontramos referências bíblicas que
não concordam com essas palavras, né? Tanto que o próprio Deus deu um testemunho de Abraão, dizendo que Abraão guardou a lei dele e o mandamento, não foi? Amém. Nós encontramos isso, Deus testificando de Abraão, falando dele como aquele que guardou a lei dele e guardou os mandamentos dele. E aí, meu amigo, guardou ou não guardou? Ou Deus mentiu? Hã? E aí? Gênesis 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O próprio Deus dizendo isso. O autor apresenta Romanos 3, verso 10 ao 12. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Meu amigo, eu não posso usar as Escrituras como Satanás usa, isolando textos. Eu tenho que ler esse texto de Romanos 3, verso 10 ao 12, no seu contexto. Agora, se eu não quero ler no contexto, eu vou ter problema. Então não há justo. A Bíblia fala dos justos, não fala cooperador. Amém. Fala. Não há ninguém que entenda. A Bíblia fala de homens que entenderam a vontade de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Como que não há ninguém que busque a Deus? Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Se você ler esse texto, você vai entender que o irmão Paulo está falando da arrogância dos seus irmãos conterrâneos com os gentios, se colocando numa posição melhor. O irmão Paulo chama a atenção deles para o que aconteceu com Adão, dizendo que todos eles se extraviaram e que todos eles estavam dependendo do sacrifício de Jesus. É isso que o irmão Paulo está falando. Agora, quando as pessoas forçam os textos bíblicos e querem ler o texto bíblico na sua ótica, para levantar e criar aqui um salvo-conduto, uma licença, um alvará para pecar, é muito triste. Vamos usar o artigo que nós estamos falando, traz aqui algumas considerações que é interessante você prestar atenção, como os homens são tendenciosos ao pecado. O artigo traz as palavras de John Owen. John Owen. Qual são essas palavras? Como o viajante em seu caminho, ao deparar com uma tempestade de trovões e fortes chuvas, imediatamente sai do seu caminho em busca de uma casa ou uma árvore em que se abrigar. Mas isso não faz com que ele desista da jornada. Tão logo passe a tempestade, ele retorna ao seu caminho e volta a progredir. Assim também acontece aos homens presos ao pecado. A lei os encontra numa tempestade de trovões e claridade do céu. Aterroriza-os e os impede de continuar no seu caminho. Palavras de John Owen. Por algum tempo, isso os leva a sair de seu curso. Eles correm para a oração ou por corrigir a sua vida em busca de algum abrigo do temporal de ira que temem vir sobre suas consciências. Mas detiveram-se em seu curso? Seus princípios foram alterados? Nem um pouco. Pois, logo que passa a tempestade, eles retornam ao caminho no qual antes andavam, novamente, a serviço do pecado. O escritor, ele coloca como se a lei fosse o problema, parece. Verdade. E não o pecado da pessoa. Você vai perceber isso. Vamos continuar. Nunca devemos imaginar que nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, mortificar e subjugá-lo, chega ao fim. O lugar de sua habitação é insondável. Quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, ainda restam reservas que não vimos antes, que não conhecíamos. Muitos vencedores foram arruinados pelo descuido depois de uma vitória. Muitos foram espiritualmente feridos após grandes sucessos contra o inimigo. Não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, senão tornando-nos incansáveis nessa luta. Diz ali o artigo. Eu creio que o ouvinte está entendendo que ele vai
levando o pensamento das pessoas a uma graça barata, tipo assim, o homem não consegue vencer o pecado o homem não consegue, por mais que o homem tenta, o homem vai sempre, a ideia é aquela, Cristo veio, aboliu a lei, então a lei não condena mais o homem. Temos que tomar muito cuidado, vamos continuar lendo e você vai entender isso. Na verdade, o homem natural não vai conseguir, o homem, quando é um homem mudado, e o homem que despiu do velho homem, ele vai conseguir ser, assim, harmonioso com a vontade de Deus. Vamos continuar lendo. No artigo, é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Ele também traz as palavras de Leo Schuster. Deus nos criou para amar, ter prazer, glorificar e obedecer a Ele. E, ao fazermos isso, florescermos como seres humanos. Por quê? Então, oferecemos tanta resistência a isso, como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que seja quebrada. Não funcionamos do modo como fomos designados, devido à queda, diz Leo Schuster. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente sua lei. Mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. A Bíblia descreve essa condição de vários modos: rebeldia espiritual, cegueira, doença, prisão e morte. Como isso nos afeta hoje? Diz o artigo. Como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus ou para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador, um dos outros e também do restante da criação. Nessa condição, espiritualmente deficiente, somos incapazes de obedecer à lei de Deus, não somente pelos nossos atos e palavras, mas também por nossos pensamentos, atitudes e motivações. Como o profeta Jeremias afirmou: enganoso é o coração e corrupto, quem o pode suportar? Jeremias 17:9. Assim, permanecemos alienados e culpados diante do Deus Santo do céu e da terra. Assim continua o artigo dizendo: obviamente é bastante desanimador contemplar esse quadro, mas tal não é o final da história, mas apenas o começo. São as más notícias que ficam como pano de fundo para o espetacular Boa Nova do Evangelho, que traz vida e esperança. Embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, este Jesus, que guardou a lei perfeitamente por nós. Jesus obedeceu fielmente a seu Pai a ponto de morrer na cruz para que nós, que só nele confiamos, não vivamos mais sobre a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ainda que tivéssemos caído em Adão, fomos ressuscitados em Cristo. Estamos confiantes de que o Deus que ressuscitou Jesus da morte está operando amorosamente em nós e não permitirá que caiamos até aquele dia em que Ele nos trará a sua eterna presença em glória, quando não teremos mais de lutar. Ali estaremos final, plena e livremente obedecendo. Vou frisar. Aí ele diz assim, ali estaremos final, plena e livremente obedecendo, só naquele final, obedecendo àquele que nos criou e nos redimiu. Esse artigo se encontra em https://ibsmanaus.org.br/ é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Meu amigo, minha amiga, é muito triste a forma como as pessoas deixam os seus entendimentos tomar conta daquilo que a palavra de Deus traz a nós e interpretam ao seu bel prazer.
Ele diz assim que como resultado da queda não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos. Nessa condição espiritualmente deficiente, somos incapazes de obedecer à lei de Deus. Está certo. É nessa condição mesmo que o homem não obedece. O homem carnal, como está em Romanos 8, não vai obedecer mesmo. Isso está em harmonia. Se ele entendesse desse jeito que nós estamos colocando, seria certo. Mas o homem que foi transformado, o homem que nasceu de novo, ele consegue ser obediente a Deus. Senão não faria sentido o sacrifício de Jesus. Ele diz, é bastante desanimador contemplar esse quadro. Qual quadro? O quadro que ele desenhou. Ele diz assim, mas tal não é o final da história. Ele diz, embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, este Jesus que guardou a lei perfeitamente por nós. Ele diz que Jesus guardou por nós. Então, Jesus guardou, os crentes não precisam mais guardar. Mas quando você pergunta para um crente, cooperador de lar, é pecado matar? Ele diz que é. É pecado adulterar? É. Você precisa guardar esse mandamento? Ele diz que sim. 9 dos 10 mandamentos ele diz que precisa guardar. Verdade. Agora, qual foi que Jesus cumpriu por ele apenas? O 4º mandamento, o sábado. Se é assim. Só o sábado. Então você percebe que não há sinceridade nessas pessoas. Se você não ouviu o estudo passado, ouça. E você vai ver o quanto ele está enganado. Ele diz assim, Jesus obedeceu fielmente ao seu Pai a ponto de morrer na cruz, para que nós, que só nele confiamos em Jesus, não vivamos mais sob a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. Libertos de quê, cooperador? De obedecer? Ou libertos do pecado, da natureza adâmica, da natureza carnal? A ideia dele é liberto de obedecer porque nós não podemos? Ou porque não podemos porque estamos na carne? Não está transmitindo esse pensamento. E aí, como o cooperador Giliardi bem frisou, ele diz que nós nunca vamos conseguir, só vamos conseguir obedecer a Deus mesmo quando Jesus voltar. Se não me engano, Hebreus 5, verso 9, diz que Jesus é a eterna causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, verso 9, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aí, meu amigo, se Jesus diz que é possível obedecer, ou não é possível? E agora? Podemos ou não podemos obedecer? Meu amigo, por isso trouxemos o tema santificação em Cristo. Santificação em Cristo. Vamos repetir os versículos iniciais nos quais as palavras de irmão Paulo discordam do artigo que trouxemos, mostrando que por meio de Jesus podemos ser santos e fiéis a Deus. Efésios 1, verso 3, o verso 4 e o verso 13. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Olha só, os santos que estão em Éfeso. Nosso irmão Paulo chama os nossos irmãos de santos e fiéis, fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em quem também vós estáis. Vós estáis, os irmãos de Éfeso estavam, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o Senhor nosso Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Percebeu? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos elegeu para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Em quem vós estáis? Quando? Depois que ouvimos a palavra da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O evangelho da vossa salvação.
Nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É possível ser santo? É possível ser fiel, cooperador Giliardi? É possível ser irrepreensível, cooperador Giliardi? Amém. É possível. Percebeu, meu amigo? É possível. O irmão Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 1 e o verso 10 e 11, ouça. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, servos de Deus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja Deus, todos os santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus. Percebeu? Cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo. Cristo está em você. Se Ele está em você, você é santo. Se Ele está em você, meu amigo, você tem capacidade de andar provando as coisas excelentes e ser sincero, ser sem escândalo. Vamos ouvir ainda as palavras do irmão Paulo registradas em 1 Coríntios 1, verso 2, o verso 5, o verso 8 e o verso 9. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Os crentes em tudo eram enriquecidos em Jesus, em toda a palavra e em todo conhecimento, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. O texto é bem claro, pastor Lucas. Não, nós vamos ser fiéis somente quando Jesus voltar. Foi o que o autor disse. Em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Santificação em Cristo. Por que há uma deficiência? Os crentes não conseguem viver uma vida de santidade nos nossos dias. Hebreus 10, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sacrifício de Jesus o torna santo. Não que o torna santo porque aboliu a lei não é mais cobrada. Não, porque a ira de Deus não é cobrada. Não, é por isso não. Te torna santo porque te enriquece com a palavra, com o conhecimento, te reveste do Espírito. É isso. Vamos ouvir também com atenção Hebreus 10, verso 14 ao 16. Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados, E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Os que são santificados têm, sim, uma vida em harmonia com Deus, têm as leis de Deus escritas nos seus corações e nos seus entendimentos. Como bem já lemos, nele, em tudo fossem enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento.
para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, você está em comunhão com Jesus e não consegue viver uma vida de santidade. Isso prova que você não está em comunhão com Jesus. Por isso, o irmão Paulo escreveu aos santos em Roma, Romanos 8, verso 1 ao 14. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei. Quem não se submete à lei? A carne. Ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Claro, a carne não faz. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante o texto, o verso 3 diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. O homem, com a natureza adâmica, ele não conseguia viver em harmonia com a lei de Deus. Mas o homem espiritual, ele sim, como o verso 4, as exigências da lei, ela é plenamente satisfeita neste homem que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne inimiga de Deus não se submete à lei de Deus, meu amigo. Está cheio de crente, eu só quero, aleluia, cheio do Espírito, mas desobedientes. E aí vem com a justificativa: Jesus aboliu a lei, não preciso mais, não estamos mais debaixo da lei. O crente espiritual não está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei é o crente carnal, porque a lei está condenando ele. Como escreveu o irmão Paulo, ao irmão Timóteo, dizendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. A lei de Deus só mostra para nós o pecado, e mostra que somos pecadores, e mostra que a nossa natureza é pecaminosa e que temos que deixar Cristo estar em nós por meio do Espírito de Deus. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O irmão Paulo deixa bem claro na sua carta aos Gálatas, Gálatas 2, verso 20 ao 21, que Cristo vive nele, e isso o torna justo. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Por isso diz santo em Cristo, em Cristo, santificados em Cristo, fiéis em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. A justiça provém de Cristo, Ele nos justificou, Ele está em nós. Então eu sou santo, você pode ser santo, nós somos santos em Cristo. Agora, se eu peco, é porque Cristo não está em mim. O homem que vive constantemente no pecado é o homem que ainda é afetado pela natureza carnal do Adão. Essa verdade é confirmada quando a vida do crente está em harmonia com a vontade de Deus, expressas nas suas leis, como bem afirmou o irmão Paulo em Romanos 8, verso 3 e 4, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Quando? Quando não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que nós chamamos de santificação em Cristo. Ouça ainda as palavras do irmão Paulo, quando escreveu aos nossos irmãos, os Colossenses 1, verso do 2 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, aos santos, diz o nosso irmão Paulo, e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, os nossos irmãos ouviram a respeito da esperança, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. O Evangelho vai frutificando e crescendo também em vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Que maravilhoso! Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. As pessoas estão preocupadas com o operador Giliardi, ouvintes hoje, com esse pleno conhecimento da vontade de Deus? Infelizmente não. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Estão buscando entendimento?
meu amigo, é triste, mas não estão. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. De maneira digna do Senhor. Quando ele está falando isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, isso é, provando que de fato Jesus está em você. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. É desejo de Deus que nós frutifiquemos em toda boa obra. E que cresçamos no conhecimento dele, sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Fortalecidos com o poder. E é isso que ele espera de nós, porque ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não estamos mais no domínio de Satanás. Nós não estamos mais no homem Adão. Mas nós estamos hoje no segundo Adão, que é espírito vivificante. O crente que de fato foi resgatado, meu amigo, minha amiga, do reino das trevas, vive em harmonia com a vontade de Deus. A pregação do Evangelho tem a finalidade de levar o crente à santificação por meio de Jesus. Nesse sentido, ouça as palavras do Senhor Jesus ao irmão Paulo. Para lhes abrires os olhos. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Seriam santificados pela fé em Jesus. Atos 26, verso 18. Os que são santificados pela fé em Jesus. É impossível. É impossível para o homem carnal. Nesse sentido, o irmão João escreveu, 1 João 2, verso 27 ao 29. E a unção que vós recebestes dele, de Jesus, e a unção que vós recebeste dele, de Jesus, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Permanecer em Cristo. Viu que interessante? E agora, filhinhos, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, assustados ou envergonhados, né? Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha o verso 29. E se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Santificação em Cristo. Você está entendendo? Não está entendendo? Nesse sentido, o nosso Senhor Jesus traz uma séria advertência em Mateus 7, verso 19 ao 24, como disse o nosso irmão João, para que não sejamos confundidos. Que advertência é essa, cooperador Giliardi? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz isso vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, ah, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que advertência! A árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo.
Não são todos que entrarão no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. É verdade o que o artigo trouxe, então ninguém vai se salvar, não é, cooperador Giliardi? Porque ninguém consegue fazer a vontade de Deus segundo ele, pastor. Meu amigo, é muito sério. O irmão João fala da justiça de Cristo manifestada no crente. Olha que palavras maravilhosas. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, costumeiramente, não peca habitualmente. Porque a semente de Deus, podemos dizer, Jesus, permanece nele. E não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e agora é pesado, e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. 1 João 3, verso 9 e 10, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Nós observamos que aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Então, nós provamos que somos nascidos de Deus porque Deus está em nós e assim nós podemos praticar a justiça porque em Cristo nós somos santificados. Eis a diferença. Nosso irmão João nos ensina que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é filho de Deus pratica a justiça e a justiça está na sua lei. Aquele que obedece à vontade de Deus, esse é um praticante da justiça e é filho de Deus. Mas aquele que não pratica a justiça, nem ama seu irmão, infelizmente, pastor Lucas, é reconhecido como filho do diabo. Muito triste, mas é a verdade. Mateus 7, verso 23, Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Consulta aí, meu amigo, no dicionário o que é iniquidade, no dicionário bíblico. Iniquidade, transgressão da lei de Deus. Aquele que é nascido não peca habitualmente. Nesse sentido, ouça 2 Coríntios 5, verso 17 ao 21. Assim, que palavras maravilhosas, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu amigo, por tudo que apresentamos, acredito que está claro. Não cumprimos a lei por nossas forças, mas porque Cristo vive de fato em nós. Não cumprimos a lei para sermos salvos, mas por ter sido salvo. Não para sermos justificados, mas por ter sido justificado. Essa é uma das provas. Se você vive em santidade, é uma prova que você de fato foi santificado. Isso está em harmonia com a doutrina da santificação. O escritor aos Hebreus adverte: porque se pecarmos voluntariamente, observe bem, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, de vontade própria, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado, e se fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 26, versos 28 e 29. Esse texto é uma advertência forte para aqueles crentes mundanos que acreditam que Jesus aboliu a lei.
Ninguém conseguiu obedecer, e agora Deus enviou Jesus, e agora tudo é mais fácil. Não é bem assim não, meu amigo. Tudo é fácil porque o Espírito de Deus está na pessoa. Mas não que ele tirou de você a obrigação de você buscar a santidade nele. Não. O escritor aos Hebreus diz: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. É uma pergunta: quanto castigo? Uma pessoa quebrando a lei de Moisés diz que com o testemunho de 2 pessoas ele morria. E morria sem misericórdia. Só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. Quando nós lemos as palavras de Jesus, o ensinamento dele, nós vemos que ele traz um sentido bem mais amplo para a lei. Leia que você vai ver, as coisas tornam-se mais claras. Só de odiar uma pessoa, você já é culpado de ter cometido um assassinato. Você já é um homicida, se você não ama seu irmão. Se olhar para uma mulher com pensamento impuro, você já é culpado de adultério. Como Jesus aboliu a lei? O Espírito de Deus está no crente, mas as obrigações e a clareza com que o crente deve ver o pecado deve ser maior. Mas não é isso que tem acontecido no meio da cristandade? Nós temos homens e mulheres aí no 3º, 4º casamento, crentes, até na frente da obra. Isso não é aceitável. Temos crente caloteiro, que compra e não paga, que marca compromisso e não cumpre, que dá a palavra e não honra a sua palavra. Isso é muito sério, meu amigo. Isso é muito sério. Eu acho oportuno repetir, cooperador Giliardi, as palavras do irmão João. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, costumeiramente, porque a semente de Deus, Jesus, permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. 1 João 3, versos 9 ao 10. O sacerdote Zacarias fala da missão do seu filho João Batista, que ele viria para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Em Adão, todos nós estávamos assentados em trevas e na sombra da morte. Ouça as palavras de Zacarias falando da salvação por meio de Jesus, a qual leva os crentes à santidade e justiça. O sacerdote Zacarias diz assim: e nos levantou uma salvação poderosa. É isso mesmo, meu amigo, uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, lá em Gênesis 3 e 15, com Abraão, e foi falando, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Percebeu? Servir a Deus sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, falando do seu filho João o Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, que ele ia na frente de Jesus, aplanando os caminhos, ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, verso 69 ao 79. Percebe que ele traz conhecimento, santidade, livra o homem da morte, tira o homem das trevas
Isso é a santidade em Jesus. O evangelho pregado por João é o poder de Deus também para a salvação. Como o irmão Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, a boa notícia a respeito de Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Quando diz primeiro do judeu e também do grego, está dizendo dos judeus e dos gentios, porque nele, no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Romanos 1, verso 16 ao 18. Eu tenho que aceitar essa fé, eu tenho que aceitar esse evangelho para sair da sombra da morte, para não ser tratado ou manifestada a ira de Deus sobre mim. Eu tenho que deixar essa vida de ímpio e viver uma vida justa por meio de Cristo. Ouça Romanos 6, verso 16 ao 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Hoje, vocês são servos da justiça, libertados do pecado. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Nosso irmão Paulo diz, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho bem harmonioso Romanos 6, o verso 23, na Nova Versão Internacional. Pois o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santos em Cristo. 2 Coríntios 5, verso 21, deixa claro que somos justos se estivermos em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante, não é interessante? Vamos ler 2 Coríntios 5, verso 21, na nova tradução na linguagem de hoje, que está em harmonia com o que estamos apresentando. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, com Jesus, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, estando unido com Jesus, podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é santificação em Cristo, meu amigo. Ele não te desobriga de obedecer, ele te dá força para obedecer. Nesse sentido, Efésios 4, versos 17 ao 24, o irmão Paulo diz: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Não andem como gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis. Deixe o velho homem e se renovem no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem que nós nos revestimos hoje é criado segundo Deus em justiça e santidade. Santificação em Cristo. Não te desobriga de obedecer. Muda sua mente, muda sua natureza. Cristo está em você. O irmão Paulo fala do crente em Adão e do crente em Cristo. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Percebeu? Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, verso 8 ao 10. Percebeu que você não está desobrigado, você recebe uma força para obedecer. Nesse sentido, escrevendo ao irmão Tito, o irmão Paulo fala da natureza do homem carnal, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos e desobedientes. Nós éramos extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja odiosa, odiando-nos uns aos outros. Tito 3, verso 3. Nós éramos assim. Mas hoje não. Por que não? Porque nós não estamos mais na carne, nós saímos do Adão, nós estamos em Cristo. Muita gente não sabe o que é estar em Cristo e como estar em Cristo. Talvez seja essa deficiência no mundo hoje, que as pessoas têm dificuldade em viver em santidade. Nós vamos trazer um programa mostrando para você como é que realmente nós aceitamos Jesus. Ouça com atenção Tito 3, verso 4 ao 8. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, quando apareceu isso para com os homens, a benignidade e amor de Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3, dos versos 3 ao 8. Louvado seja Deus. Eu creio, meu amigo, minha amiga, que não é preciso falar muito mais, que você já está entendendo. Não está entendendo? Então o crente hoje não pode ser desobediente. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Nós não estamos mais no homem carnal. Ele derramou isso abundantemente sobre nós por Jesus, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O irmão Paulo diz: quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Não, eu não consigo, nenhum homem vai conseguir, só quando Jesus voltar.
Filipenses 1:11, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, verso 11, na Nova Versão Internacional, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Dizer que nunca vamos conseguir guardar as leis e mandamentos de Deus é assumir que não estamos em Cristo e que ainda estamos na natureza adâmica, o homem carnal. Pois o homem carnal não compreende as coisas de Deus e nem suportam a lei de Deus. Se essa é a sua condição, meu amigo, busque a Deus. Nasça de fato de novo. Eu me lembrei, cooperador Giliard, das palavras do irmão Paulo: posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Nós não podemos porque nós podemos de nós mesmos. Em nós não habita bem algum, mas Cristo habita em nós. Efésios 3, versos 16 ao 20, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Como é, meu amigo, que Cristo está habitando no seu coração e você não consegue viver em harmonia com a vontade de Deus? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer todas as coisas e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meu amigo, que poder está operando em você? Se você não consegue viver em harmonia com a palavra de Deus, não é o poder de Deus. Nosso Senhor Jesus deixou isso claro em João 15, verso 1 ao 8. Só produziremos frutos ligados nele. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem estar em Jesus, nada vocês poderão fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, verso 1 a 8. Que texto maravilhoso. Vamos trazer a parte do artigo que nós trouxemos, https://ibis Manaus. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? E aí, cooperador, é possível ou não? Meu amigo, o escritor diz assim: como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus e para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador. Isso é, se o homem estiver afastado do Criador, é isso mesmo que acontece. Mas quando o homem é alcançado por Cristo, nós lemos o cooperador Giliard, é possível o homem guardar as leis de Deus ou não? Com certeza é possível, meu amigo. Amém. Ele diz assim: é bastante desanimador contemplar esse quadro. O quadro que ele pintou é desanimador, mas o que trouxemos para você, meu amigo, é desanimador? Não é. Você percebe que é capaz, porque Cristo está em você. Você não é mais escravo do pecado. Você recebeu a natureza nova em você. Então o quadro que os crentes pintam é desanimador.
Mas aquilo que é trazido pela palavra de Deus não é desanimador. Tanto que o texto que nós trouxemos de João 15, verso 1 a 8, prova que se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, você vai produzir muitos frutos. Louvado seja Deus. Meu amigo, resta uma pergunta. O que esse artigo traz está em harmonia com a doutrina da santificação em Cristo? Eu respondo, não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 26 e o 28 e 29, ele nos adverte, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É isso que Satanás quer, meu amigo. Satanás quer que você não seja santificado pelo sacrifício de Cristo e você seja culpado do sangue de Cristo. E com um castigo grave. Finalizo com as palavras do irmão Paulo falando da nossa união com Jesus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em você, esperança da glória. Cristo em você, a quem anunciamos e admoestamos a todo o homem, e ensinamos a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Colossenses 1, verso 26 ao 29. Os homens são perfeitos em Cristo. Deus mudou a nossa natureza. Deus nos tirou do primeiro Adão e nos levou a recebermos as bênçãos por meio do segundo Adão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu raciocinei bastante. E você também raciocinou? Que coisa boa foi estudarmos essa palavra, meus queridos. Que coisa boa. Quero agradecer a todos vocês que mandaram a saudação para mim, para o pastor Lucas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Lucas Marcolino, por favor, meu irmão. Vamos nesse momento então orarmos ao Senhor nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Querido Deus, somos agradecidos ao grande Pai, ao Senhor, por Tua misericórdia, por Teu favor infinito, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor deu a nós o entendimento que nós precisávamos para fazermos o Teu querer e a Tua vontade. Somos, ó eterno Deus, agradecidos ao Senhor pelo sacrifício manifestado em prol de cada um de nós por meio de Jesus, pelas palavras dos profetas que o Senhor trouxe por meio deles a nós, a qual chegou aos nossos corações. E assim agradecemos por essa salvação tão poderosa manifestada por meio de Jesus. Somos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor transformou a nossa natureza. O Senhor, a cada dia, a cada instante, nos santifica por meio de Jesus, por meio do Teu Espírito que está em nosso coração. E assim sabemos, ó grande Deus, que a nossa justiça não vem de nós, mas do Senhor. Do Senhor que manifestou a vontade do Senhor dentro de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que ligados em Cristo, tocados por Tua palavra, podemos viver uma vida de santidade diante do Senhor. E assim a palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos santifica, e assim podemos andarmos por esse caminho maravilhoso, como nosso Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Ele está querendo dizer? Andarmos por Ele, andar com Ele, andar como Ele andou. O nosso irmão João diz: aquele que diz estar nele, deve andar como Ele andou.
E assim, por meio do Teu Espírito, ó Pai, dentro de cada um de nós, nós podemos andar como o Senhor andou. Isso prova que, de fato, nós somos santificados por esta palavra poderosa. Somos santificados por Jesus estar dentro de nós. Agradecemos ao Senhor pela esperança que nutre os nossos corações. Como diz o Salmo 46, verso 3, a minha salvação não tardará. Nós acreditamos e recebemos essa salvação tão poderosa que manifestou na casa de Davi, servo do Senhor. Ó grande Deus, nesse momento nós apresentamos cada pedido de oração em Tuas mãos santas. Estenda suas mãos no nome santo de Jesus, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo mal manifestado na vida de cada pessoa, todo espírito de enfermidade que tira a qualidade de vida. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, nós repreendemos toda a força do maligno. Nós repreendemos também todo o poder destruidor da incredulidade, todo o poder maligno do mal, ó Deus eterno, operando na vida das pessoas, levando as pessoas a desviar da vontade do Senhor. Nós repreendemos todo o poder de incredulidade no nome santo de Jesus o Cristo. Rogamos uma semana de bênção e de paz para cada um, e que a graça do Senhor possa continuar fortalecendo cada coração, e que a palavra do Senhor, que são espíritos de vida, possa manifestar no coração de cada um, levando as pessoas à salvação, para que assim, por meio de Cristo, possam ser justificados para a vida eterna. Somos gratos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, paz seja contigo, foi uma alegria estar com você. Meu irmão Giliardi, paz seja contigo. Saudação para a sua família, para toda a congregação aí do Timbó. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Lucas, um grande abraço para você, para toda a sua família, para toda a congregação em Bom Jesus da Lapa. E a você, meu querido ouvinte, meu obrigado. Muito obrigado por você nos acompanhar até esse presente momento. Fiquem com Deus, até a nossa próxima oportunidade. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco.